tudo bem? Seja bem-vindo à Tome Nota da atividade diagnóstica da semana 1. Eu sou a professora tutora Tavani e hoje eu vou explicar aqui as atividades de 1 a 5 da atividade diagnóstica. Então, a primeira questão é, dado x elevado à segunda elevado à terceira, o seu equivalente sem o expoente negativo é. Então, a primeira coisa que nós fazemos quando temos, né, um expoente multiplicado por outro expoente é multiplicá-los, ok? Então, 2 vezes 3, nós temos aqui o 6. O sinal negativo, então, sinal negativo com o sinal positivo vai ficar negativo. Então, vai ser x menos 6 elevado, né? Então, a gente tem que lembrar que nós não podemos elevar um número por menos, ok? Então, daí nós temos a regrinha que é passar, né, esse x elevado a menos 6 para a base, né, da nossa função aqui. Então, nós teríamos o resultado de 1 divididos por x à sexta. Já na questão 2, nós temos a expressão x ao quadrado menos 6xy mais 9y ao quadrado, que ela é fatorada, então ele está pedindo para fatorar, né, nessa forma de a menos b ao quadrado, em que a representa x e b representa o y. Portanto, temos, então aqui é o resultado, né, x menos 3y ao quadrado. Então, primeiramente, vamos lembrar desse do a menos b ao quadrado. Então, quando a gente fala do a menos b ao quadrado, nós estamos falando do a menos b vezes, deixa eu abrir aqui os parênteses que eu esqueci, vezes o a vezes o b, ok? Então, essa é a lógica. Lembrando que quando a gente faz a fatoração, nós vamos multiplicar essa primeira incógnita, vamos pôr assim, pelos duas incógnitas do segundo parênteses e o segundo pelas duas incógnitas também. Então, a gente multiplica com a gente multiplica com b a gente multiplica com a e b a gente multiplica com b. Ok? Então, essa é a lógica da nossa fatoração. Então, aqui no nosso caso, nós temos x elevado ao quadrado, né? Menos 6xy mais 9y ao quadrado. Então, aqui, como essa equação, nós vamos começar pelo meio, ok? Que seria o a vezes o b e o b vezes a, ok? Então, vamos pensar que números, né, que somados vão dar o menos 6xy. Então, para dar esse menos 6xy, nós vamos pôr, então, aqui o menos 3xy mais, né, o menos 3xy. Então, lembrando que não é só a soma, né, pessoal? Aqui é a multiplicação que foi realizada pelo A com B e o B com A, que tem que dar somatório e chegar neste número, ok? Então, este é o nosso primeiro ponto. Então, aqui o menos 3xy e menos 3xy, ok? Então, ok, a gente já conseguiu ver esse elemento central. Agora, nós vamos pensar no x ao quadrado e no y ao quadrado. O x ao quadrado nada mais é do que o nosso a vezes a, ok? Então, agora nós já podemos abrir aqui nossos parênteses, né? Então, se a gente pensar que a vezes a é o nosso x, seria o nosso a ao quadrado, neste caso, x ao quadrado. Então, aqui a gente sabe que x e x seria o nosso primeiro elemento, ok? Agora, nós temos que pensar que o nosso menos b vezes, né, o nosso menos b aqui, ele tem que ficar sendo o nosso 9y ao quadrado, ok? Então, vamos lá. Então, tem o menos b menos b. Qual número que multiplicado por ele mesmo, né, vai dar 9? Então, nós temos o 3.
Então, a gente sabe que para chegar nesse 9y ao quadrado, nós temos que ter o 3y, ok? Então, nossa segunda incógnita é o menos 3y. Menos com menos é mais, que fica o nosso 9y ao quadrado. Então, agora nós temos o mesmo termo nos dois, né? Que a gente consegue ver que esse é igual a esse, ok? Então, a gente pode colocar entre um parênteses só, ou seja, uma equação, né, fatorada aqui, que é x menos 3y ao quadrado. Caso você queira fazer um teste, você pode vir aqui, né, e fazer a regrinha de fatoração, multiplicar, para você ver como você chegará nesta equação anterior, ok? Na nossa questão 3, é apresentado um intervalo numa reta, tá? De números reais, e é apresentado, então, aqui, onde que os nossos números, né, estão sendo representados, tá? Então, quando a gente está analisando uma reta, nós temos que cuidar com dois pontos. Aonde que ela vai e se as bolinhas que representam estão fechadas ou abertas, tá? Quando ela está fechada, significa que ela está incluindo o número menos 2, ou seja, esse intervalo é do menos 2 até o 3, mas não inclui o 3, ok? Como a bolinha aqui está aberta, esse 3 ele não está inserido nesse intervalo, ok? Então, nós teremos o quê? Então, o nosso x, tá? A gente pode fazer aqui. O x é maior ou igual a menos 2, né? Então, ele pode ser o menos 2 a partir do menos 2, né? Então, ele vai ser maior do que o menos 2, porque ele está aqui nesse intervalo, ok? Então, ele é maior ou igual a menos 2. E x, e o x aqui, ele vai ser menor do que 3, por quê? Porque nós estamos aqui com a bolinha aberta, então significa, né, que ele não faz parte desse intervalo, ok? Na questão 4, tem lá, sejam os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5, e B, A, I, U, e o conjunto universo, que é formado pelos números inteiros de 1 a 10, então, quando a gente fala por 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e por todas as vogais, ok? Então, A, E, I, O, perfeito? Então, se o nosso conjunto aqui, A vai até o 5, significa que o nosso conjunto, elementos aqui que estão, né, no nosso universo, seria o 6, 7, 8, 9, o 10. E as vogais, então, seriam o E e o O, ok? Então, desta forma, se a gente for fazer uma união entre o conjunto A e o conjunto B, nós vamos ter o conjunto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, A e U. Então, nós estamos, né, unindo esse primeiro conjunto com o nosso segundo conjunto, né? Desta forma, né, o seu complementar é constituído pelos elementos que estão no conjunto universo e não estão nessa união, ok? Então, é o que sobra desse nosso conjunto universo, o que não está na união dos nossos grupos, que entram, então, aqui como conjunto universo aqui complementar, tá? Então, portanto, o nosso conjunto, né, a união aqui do A e B complementar seria o 6, 7, 8, 9, 10, o E e o O. Então, é o que está fora, né, dos nossos conjuntos.
Já na questão 5, ele dá o domínio da função, né? F de x igual a 2 divididos por 2x menos 5. Então, a gente tem que pensar que, como nós estamos falando de uma função racional, né? O denominador não pode ser igual a zero, ok? Então, esse denominador tem que ser diferente de zero. Para isso, nós vamos desenvolver, então, 2x menos 5 diferente de zero. Então, a gente tem aqui o 2x diferente, passa o 5 para o outro lado, né? Negativo, ele vai ficar positivo, então vai ser 2x diferente de 5. Depois, nós vamos passar esse 2 dividindo, ok? Já que ele está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, nós teríamos o x diferente de 5 divididos por 2, ok? Então, nós teríamos aqui o x diferente de 2,5. Então, a gente sabe aqui que, né, é um número aqui em reais desta função, seria o x diferente de 2,5, ou seja, x pertence aos reais, então x tem que ser diferente de 2,5. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Fale com a gente ou no fórum de dúvidas. Até mais, pessoal!